Logo que eu conheci Davi, quando ele veio morar em Recife, ele começava a me falar as histórias de Cuba, que era um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer. E numa dessas vezes ele me contou uma história muito interessante sobre como as pessoas trocavam de casa, mudavam de endereço na ilha. Nessa época, né, uns anos atrás, não era possível as pessoas comprarem, vender imóveis. Então, se você queria trocar de endereço, você tinha que trocar de casa com alguém, né? Era uma lógica de permuta que às vezes acontecia, inclusive, em feiras, que nem tem feira de troca-troca aqui, as pessoas se reuniam na rua e começavam, eu quero ir para Santa Clara, você quer vir para Havana, e aí, sua casa é aonde e tal, e iam trocando de casas, e era uma prática legalizada. Que coisa tão engraçada, pô, isso dá um mote para uma residência artística maravilhosa. Já pensou? Cuba, Recife, porque ele falava sempre de como ele achava Recife, principalmente a parte do Recife Antigo, parecido com Havana. A geografia, né, do centro do Recife Antigo trazia essas lembranças, por ser uma cidade também que né, banhada pelo mar, vários elementos da arquitetura e principalmente as pessoas, né. Eu não conheço nenhum outro povo tão parecido ao povo cubano, né, ao pessoal, quanto o recifense. A gente parece muito. E eu conheci finalmente Havana, né? E aí foi muito maluco, porque finalmente eu tive, acho, a mesma sensação que tinha Davi quando eu estava aqui no Recife Antigo, quando eu andava por Recife. Eu me senti em casa. E aí eu falei, poxa, não, a gente tem que tirar o Se Permuta do mundo das ideias, né? Porque a gente tinha conversado sobre isso já algumas vezes e tem que trazer ele para o mundo real. Eu chamei a Sofia Lobo, né, que é uma parceira de trabalho minha, que é designer, para embarcar também nessa história. Inclusive ela foi a Havana também e, enfim, teve a mesma sensação. Desde essa época a gente já estava começando a fazer o nosso trabalho sem querer, assim, a gente acabou voltando com um material muito grande. E também Davi conhecia, já tinha feito alguns trabalhos com os meninos do Vacilante, né, com Alexandre Pons, Luciano Matos e Heitor Pontes. Comecei a trabalhar com os muchachos de Vacilante, pero no con su proyecto de artes plásticas, sino que ellos son publicitarios. Yo estaba trabajando también en una agencia de publicidad y nos conocimos los tres. A partir de ahí empezamos a trabajar un poco, ellos empezaron a hacer su trabajo con artes plásticas y yo el mío. Y me resultó muy similar el sistema de trabajo del Vacilante con el que teníamos nosotros de Camaleón por vuelta del 2005, 2006, 2007. Nunca perdimos la conexión. Y siempre nos quedó aquella cosa de seguir trabajando juntos, ¿no? De hacer algún proyecto juntos, de algo que cuando éramos el grupo Camaleón hacíamos bastante, que era pintar muros, un poco de arte callejero, entre otras cosas. Nuestros objetivos con la residencia era propiciar ese intercambio, ¿no? Que los artistas brasileños conhecessem da cultura cubana, que fossem descobrindo as semelhanças também que tem o Brasil, que tem o Nordeste em relação a Cuba, né? O Caribe, a Havana, e promover essa troca, né? Também de que os cubanos conhecessem mais da cultura, principalmente nordestina, e que conhecessem a cidade do Recife. Os artistas que participam com a gente por Cuba são Nelson Ponce, aí tem Anabel e Gabriela, tem também Raul Raupa e tem Edeu também, Rodrigues Mola, e tem Darien Sánchez também. Na nossa cidade, Recife, existe um movimento muito grande de arte urbana,
E para a gente poder trabalhar com artistas cubanos e trazer um pouco da nossa cultura e nos juntar a eles para fazer esse painel num lugar tão simbólico para a cidade é algo muito especial. E surgiram então, dentro dessa formatação, 3 ações artísticas que a gente se propôs a fazer lá. Como essa coisa de achar o lugar comum, essa sensação de déjà vu, essa familiaridade, tem muito da percepção da realidade e também da imaginação, dos sentidos. Então a gente resolveu fazer a deriva com o mote dos sonhos. Si fueras a soñar, ¿qué gustaría de soñar? ¿Hay algo que piensas que es una cosa linda, un lugar que gustaría de conocer? Soñar que ir a otro país, ¿ya? ¿Viste? Sí. Ir a otro país, pasear, conocer, Sí. tener amistades, Sí. ¿entendiste? Eso me gustaría, sí. Nosotros queríamos regalar una cosa. Bueno. Qué lindo tu bolsito, mochila. Queremos te dar Sábana. Ay, qué linda, gracias. Por eso decía que si esto de en medio era un signo, ¿viste? Un signo, sí. Un signo, me lo imaginé, porque yo me fijo mucho en las cosas, por eso te pregunté. Es el ojo de la alma, en donde todos nosotros estamos juntos. Yo quisiera conocer otro país. Yo soy cocinero. ¿Es cocinero vos? Sí. Un barco en el mar. Me gusta los barcos, el mar. Viajar. ¿Viajar? Sí, no, pero- ¿Dónde va tu barco? Dice, siempre estoy pescando, no sé, viendo los animales Viviendo en el mar. en el mar. En el sueño he estado en muchas partes, viendo animales, la fauna, la flora, y eso me encanta. Tinha depois um trabalho, vamos dizer, residual ou de acumulação de experiência, que era um site específico dentro da FAC, né, que tratasse dessa coisa, desse déjà vu, desse parentesco, né, e que incorporava também elementos que viesen a ser colhidos nessa deriva. Esta parte del trabajo es una parte que tiene que ver con los elementos decorativos, arquitectónicos de ambas las ciudades. La expografía contempla una manera que la gente habanera hace de colgar las sábanas. Así la permuta es también esto, conocer a la gente, conocer a las cosas. E entre o externo da deriva e o interno do site específico, tinha esse imenso muro de 90 metros da Fábrica de Arte Cubano, que foi a empreitada Hercúlea, né, que o Vacilante, Davi e os outros artistas cubanos que acabaram sendo integrados à equipe e acabaram por encarar. A Fábrica de Arte Cubana é uma instituição que ela funciona como se fosse uma galeria, um espaço multidisciplinar, né, multifuncional. Comporta galerias de arte, de fotografia, de artes visuais, mostras de cinema, shows, oficinas com crianças, tem apresentações, tem bares, enfim, é um lugar que funciona, é como se fosse uma usina assim, de ideias e de geração de cultura, de arte, super legal. O nosso desafio era realizar um grafite ou uma obra, né, num muro externo da fábrica que tem 90 metros quadrados. Então o desafio muito grande apenas para quatro artistas, né? E então a gente, com os artistas que eu fui apresentando lá em Havana, a gente foi conversando e os que toparam então entraram no desafio com a gente, né? Embaixo de um sol escaldante, mas a gente conseguiu acabar a obra. A mí me parece este tipo de proyecto cultural me parece que es una situación de ganar siempre. Para la fábrica, para el barrio, culturalmente siempre el hecho de que tú tengas elementos que embellezcan, que enriquezcan la ciudad. Reactivando un barrio como este, ¿no? Que igual es bastante industrial,
puede no ser cultural hasta el otro día. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora mismo con Fábrica, y esto es una muestra de que el arte puede ir irradiando, puede ir decorando una zona. Fossem reais ou não, mas a gente via na arquitetura, nas simbologias, coisas muito parecidas. Se você olhasse aqui em Recife, você dizia, ah, isso é de Havana. Você olhava aqui de Havana, você dizia que era Recife. E ficava aquela confusão. Então a gente tomou como ponto de partida essa confusão e a gente saiu montando essas malhas gráficas, que a gente usou tanto nos lençóis, como também para compor um dos elementos super importantes e que faz a conexão entre a deriva e o set específico que a gente fez, que chama-se Ici Teloi Marinas, que é uma coisa que é como se fosse um grande lençol, desses que se pendura em janela, só que a gente fez eles todos recortados com essas simbologias. Outro ponto de partida que a gente teve foi a partir da cartografia, né? Eu pesquisando num livro que eu tinha, eu descobri que o ateliê holandês, que fazia os mapas cartográficos da Companhia das Índias, cujo principal documento de registro da época do descobrimento aqui dos portugueses e tal, que tinha o principal mapeamento, o principal documento era o Atlas Big Bond. Esse Atlas havia sido feito pelo mesmo escritório de cartografia, o Bleu, acho que é assim que se diz, que havia feito os mapas do Caribe, de Cuba. Então a gente montou esse set específico com uma grande parede onde a gente criou uma Rosa dos Ventos, olho, que tinha a ver com o olhar da alma, e a gente criou uma cartografia imaginária nessa parede que foi ponto de partida para essa mistura de várias coisas que a gente levou para lá. A gente reuniu também trechos de textos de dois cronistas, né? O Ciro Bianchi, que é um cubano, que é um cronista com humor maravilhoso, mas assim, um cronista de costumes, que falava de Havana, e o Mário Sete, né, que também falava muito de Recife, do começo do século passado, e a gente estendeu essa cartografia para as palavras, né? Então, no lugar do mar, a gente espalhou trechos de crônicas de ambos autores misturadas, e a grande confusão era que você não sabia, na verdade, né, esses trechos se estava se falando de Havana e de Recife. Foi muito engraçado, que Heitor parou assim, leu fez, pô, esse negócio aqui de Recife tá massa. Eu disse, pô, então isso não é de Recife, você tá falando de Havana. E o primeiro dia foi um pouco estranho, porque aquele muro tão grande, ele não se completava. Ele eram muitos elementos soltos que não conversavam. A gente sabia que o muro era grande, mas não era tanto grande, e era gigante. Mas ele não era alto, então a gente ganhou muito nisso. Ele devia ter uns 2 metros de altura por um quarteirão de largura. E a partir desse segundo dia, eu acho que foi que tudo começou a se encaixar, né? Que eu acho que todo mundo já se conhecia melhor, as pessoas tinham perdido um pouco o medo de trabalhar entre tantos, né? E foi muito bacana. Foi uma residência artística que a gente teve uma convivência muito intensa, todo mundo o tempo inteiro, e foi assim uma experiência absolutamente incrível. A troca foi incrível, os artistas cubanos de mão cheia, impressionante como eles eram bons tecnicamente e também de poder que tem na pintura deles. Estar lá e ter a certeza de que a temperatura, a língua, as maneiras, a forma de se divertir, a greia, isso faz da gente um povo só. As diferenças são estruturais, mas de alma eu acho que a gente realmente é irmão, e a confirmação foi essa. Hay gente que viene y pregunta, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ustedes son de dónde? Ahí yo explico que es un intercambio cultural entre Recife y La Habana. Hay gente que le gusta, gente que pregunta, es decir, qué significa tal elemento, tal personaje. Gente que para, es decir, estudiantes que han pedido que se les ponga los nombres en la pared. Gente que ha pedido también para pintar, del mismo público que está pasando por aquí. Entonces ha sido un intercambio, además del nuestro, ha sido una permuta también con el público que está pasando aquí frente ao muro da fábrica. Estamos encantados com as pessoas, é o povo mais generoso que eu conheci, a estética é linda, enfim, eu estou
bem impressionado e bem apaixonado por Cuba. A gente tinha alguns personagens, tinha Luiz Gonzaga, a gente tinha algumas referências às pontes, ao mangue, mas o pessoal de Cuba achava que faltavam mais elementos do Brasil. E aí quando eu conversei com os meninos, né, com o pessoal de Vacilante, eu falei, olha, a gente está faltando mais elementos do Brasil, o pessoal falou que não, que estavam faltando mais elementos de Cuba. E a partir daí foi que para mim fechou o projeto Se Permuta, no sentido de ter conseguido chegar a um resultado no qual quem olhava, nós que éramos artistas que estávamos olhando a obra, a gente se perdia, a gente não sabia onde começava Recife e onde acabava a Havana. Eu acho que isso para mim foi o melhor, né, do projeto, chegar a esse resultado. Me voy pa' mi casa. Me voy pa' mi casa. Igual si me llamas, yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, yo voy. Igual tú me llamas y voy pa' la tuya. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Caminando, check it down. ¿Cómo te explico? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Tú lo sabes. Dame la comida, mamá. ¿Qué quieres? La comidita. ¿Otra vez? Dame la comida, mamá. Ven, 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 ven. Dámela, 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 dámela. Déjate de cuento, ¿sabes? Déjate de invento. Dámela, oye, ¿sabes lo que hay? Mira, una noche diferente. Sazonado. Arriba el lío, caballero, mira, boom, chiqui, tuqui, tuqui, tacati, tuqui, trapiqui, tuqui, trapiqui, tiqui, tras, tum, catiqui, tuqui, gas, 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 gas.